O Itamaraty divulgou hoje uma nova nota sobre grupos terroristas. O Brasil reafirma que segue a lista do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela segurança internacional e, por isso, não classifica o Hamas como grupo terrorista. Na lista estão o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, por exemplo, mas não aparece o grupo Hamas. O texto do governo brasileiro reforça que o país repudia todas as formas e manifestações de terrorismo. Começo com você, Alessandro. O Brasil mantém esse posicionamento desde o primeiro dia de invasão do Hamas a Israel. Deveria mudar? Muito boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Leandro. Olha, eu acho que primeiro, a gente tem que ver que já é uma tradição da diplomacia brasileira, ou seja, não há uma inovação nenhuma com relação a esse posicionamento. Houve uma nota do Itamaraty, houve uma manifestação do presidente, se indicou que foi um ataque terrorista, que foi uma covardia realizada pelo Hamas, mas, em termos de classificação, seguiu-se aquilo que tradicionalmente a diplomacia brasileira sempre seguiu. Quando nós olhamos no mundo como isso acontece, a gente tem algumas divisões. Em primeiro lugar, a gente tem alguns países que realmente vão classificar o Hamas na sua totalidade como uma organização terrorista. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, eu estou falando de Israel, eu estou falando da União Europeia. Algumas outras organizações de outros países fazem uma divisão, ou seja, o braço armado do Hamas seria classificado como terrorista e o braço político, que é uma divisão interna, não seria necessariamente um braço terrorista, ou não seria considerado terrorista. Existem outros países que vão considerar, que no fundo consideram o Hamas uma organização terrorista, mas não o diz. É o caso, por exemplo, do Egito, é o caso, se não me engano, também da Arábia Saudita, que com isso evitam também que a sua narrativa de acusar o Hamas de terrorista, que sua narrativa seja confundida com um apoio a Israel e, ao mesmo tempo, possibilita algum tipo de diálogo com o Hamas, embora nós sabemos, por exemplo, que o Egito tem uma precaução com relação ao Hamas por causa da Irmandade Muçulmana. Então, o que nós temos nesse momento é um posicionamento formal do Brasil. É óbvio que no Brasil, aqui, considerando a nossa discussão política nacional, teve muita inflamação, muita gente falando um monte de coisa, mas no fundo já é uma tradição brasileira do Brasil seguir aquilo que é determinado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Caio Coppola, seguir a ONU e não classificar o Hamas como grupo terrorista é uma visão correta do Brasil? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Bom, eu penso que nenhuma tradição está escrita em pedra, né? Costumes evoluem e, da mesma forma, posições equivocadas podem ser reformadas. Eu peguei aqui o trecho da nota do Ministério das Relações Internacionais, diz o seguinte: no tocante à qualificação de entidades como terroristas, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacionais. Bom, quem são os membros permanentes do Conselho? Quem são esses países que têm até poder de veto nessas deliberações sobre a paz no mundo? Pois bem, são as 5 maiores potências militares e nucleares do planeta, a saber, a República Popular da China, né, uma ditadura de partido único, a Federação Russa, que é um regime semipresidencialista autoritário, e as democracias liberais, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. E vejam só que coincidência, todos os países democráticos que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU consideram o Hamas uma organização terrorista. A França considera o Hamas terrorista, os Estados Unidos consideram o Hamas terrorista e, da mesma forma, o Reino Unido. E, além desses, todos os outros grandes blocos democráticos, Canadá, Austrália, Japão, União Europeia, teve até uma fala muito dura da presidente do Parlamento Europeu nesse sentido esses dias. Então, na verdade, a totalidade das pessoas sensatas e a maioria esmagadora dos países do mundo chama o Hamas pelo que ele é, um grupo terrorista. Eu leio para vocês uma matéria publicada essa semana pelo G1. Em dezembro de 2018, o Brasil votou a favor de uma proposta dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU que condenava o Hamas pelo uso de foguetes contra Israel, exigindo que o grupo renunciasse à violência. Em discurso na Assembleia, a embaixadora americana disse que o Hamas representava um dos casos mais feios de terrorismo no mundo. Pois bem, esse texto recebeu 87 votos a favor, 57 contra e 33 abstenções.
comissões, ele foi rejeitado porque ele não alcançou a maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Então, isso nos leva a uma conclusão muito óbvia. Essa classificação do Conselho de Segurança, ela não é mandatória e nem é vinculante. O Brasil não é obrigado a segui-la, né, como faz parecer a nota do Ministério das Relações Exteriores do senhor Lula da Silva. O Brasil poderia e deveria, na verdade, fazer como a maioria das democracias que participam da ONU e fazer como todas as democracias que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas não, o Brasil do PT e companhia, ele prefere muito mais se alinhar aos interesses desses regimes autoritários que são desafetos dos Estados Unidos da América e, por consequência, de Israel, que é o maior aliado americano no Oriente Médio. É uma questão geopolítica, né? Então, é muito simples essa questão. De um lado, você tem o mundo livre, né, as democracias ocidentais, que consideram o Hamas um grupo terrorista em sua esmagadora maioria, e do outro você tem governos opressores, né, que se recusam a rotular adequadamente as atrocidades praticadas por essa organização, essas monstruosidades perpetradas contra Israel. Aí, infelizmente, a política externa do senhor Lula da Silva parece mais alinhada com a teocracia iraniana, que apedreja mulheres, ou com o autoritarismo russo, que proíbe a promoção da homossexualidade, e com a ditadura chinesa, que desconhece a liberdade de expressão. Então, Irã, Rússia, China e também, olha só, Venezuela, Cuba, além do seu autoritarismo, né, além de um histórico de violação aos direitos humanos, esses países também não consideram o Hamas um grupo terrorista. Infelizmente, é com esses países que o Brasil está alinhado em relação ao Hamas. Então, passou da hora, né, do governo brasileiro ouvir o clamor popular, passou da hora de fingir empatia, nem que seja fingir empatia pelos nossos irmãos judeus, e passou da hora de evoluir essa posição sobre o terrorismo indiscutível praticado pelo Hamas contra Israel. Agora, Caio, o presidente Lula fez uma publicação nas redes sociais na qual agradece a ajuda do presidente de Israel para a retirada de brasileiros e disse que o Brasil condena os ataques terroristas sem citar o Hamas. É um posicionamento adequado? Não, é sempre no sentido da meia palavra, né? Da mesma forma, a gente já trouxe aqui para o espectador da CNN a linguagem fria, a linguagem insípida, a linguagem sem empatia do Itamaraty ao lamentar as mortes dos nacionais brasileiros, falando no falecimento, né, de um rapaz, né, falando aí que eles são vítimas de um atentado, sabe, sem chamar as coisas pelo nome, esse assassinato brutal, né, fonte de um ataque terrorista. Enfim, eu acho que essa linguagem utilizada pela diplomacia brasileira, ela precisa ser atualizada, né? Bom, imagina, eu sou uma pessoa de visão política conservadora, ainda assim eu não sou avesso a reformas, certo? A gente tinha uma posição do Itamaraty, aqui até o momento, que de fato prestigiava a nomenclatura da ONU. Agora, diante de um ataque terrorista desses, sabe, de uma violação flagrante de questões básicas de humanidade, o que custa evoluir essa posição, né? Lembrando também que no governo anterior você tinha um presidente da República que se manifestava publicamente, né, a favor de tornar de chamar o Hamas, né, de organização terrorista, ainda que o Ministério das Relações Exteriores tivesse mantido esse posicionamento. Mas ele não se deparou com uma situação como essa. Assim, qualquer que seja a sua definição de terrorismo, você pode recorrer ao dicionário, você pode recorrer à lei civil americana, aos relatórios da ONU, até à própria legislação brasileira. O Brasil tem uma lei contra o terror. Os atos do Hamas, eles se encaixam como uma luva em qualquer uma das definições de terrorismo. Então, por que não chamar as coisas pelo que elas são, certo? E é sempre isso, parece que é um jogo de gato e rato com as expressões. Quando usa a palavra terror, não usa a palavra Hamas. Quando usa a palavra Hamas, não usa a palavra terrorismo. E assim você não dá uma satisfação à sociedade, principalmente às vítimas, aos familiares das vítimas, não só de Israel, mas também, como é o caso agora, as vítimas nacionais, as vítimas brasileiras. Então, eu espero que essa questão seja inclusive endereçada, né, nas reuniões internacionais para tratar desse tema, porque já passou da hora da própria ONU, apesar de toda a sua parcialidade, de todos os interesses geopolíticos, de tratar
o Hamas como organização terrorista, da maneira como faz com a Al-Qaeda, da maneira como faz com o Estado Islâmico. Inclusive, a comunicação de Israel, ela vem toda nesse sentido, né, de vincular o Hamas com outros órgãos que já promoveram o terror no Ocidente. Até porque eu acho que isso é uma consequência natural, né, do desenrolar dos fatos, para que o Hamas mude o seu foco e comece a atacar outros países, eventuais aliados de Israel, é um pulo. Então, eu acho que o mais natural seria a comunidade internacional se blindar. E para vocês terem uma ideia, acabei me alongando, mas até a Suíça, né, que historicamente é um país neutro em conflitos, acaba de declarar o Hamas como organização terrorista e bani-la do país. Alessandro, o posicionamento do presidente Lula desde o começo da guerra, sem condenar o grupo radical islâmico, é adequado? Olha, eu acho que o presidente Lula, ele tomou uma iniciativa e diz, aliás, se a gente olhar bem, a gente vai ver que a nota do Itamaraty não fala em terrorismo. Quem vai falar em terrorismo é o presidente Lula. Se olhar com atenção a primeira nota do Itamaraty, segue a linha que eu falei aqui de tradicional, ou seja, uma linha de seguir aquilo que o Conselho de Segurança da ONU classifica como terrorismo, faz uma nota condenando os ataques, mas não chega a utilizar, se eu não me engano, a palavra terrorismo. Quem vai utilizar a palavra terrorismo, ataque terrorista, é o presidente Lula. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Em segundo lugar, é claro que as classificações, a maneira como os estados atuam podem ser alteradas. Eu acho que depois desse ataque, muito provavelmente, muita coisa vai mudar com relação ao Hamas. Mas nós estamos, vamos dizer assim, no auge da crise, todo cuidado é pouco, tem brasileiro dentro da faixa de Gaza, tem brasileiros dentro de Israel. Então, você toma todo um cuidado, vou dizer aqui, talvez diplomático, para tentar dialogar com as partes em conflito. Se o Brasil começa a tomar uma posição, né, radicalizada, de pronto, do nada, mudando o seu comportamento anterior, que já tinha com relação à classificação de entidades terroristas, que é seguir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí um detalhe. A gente pode até falar, bom, quais países são democráticos nas Nações Unidas, quais não são, etc. A gente pode fazer vários debates com relação a isso. Mas o que nós temos ali são estados, e estados que jogam com a realidade diplomática e geopolítica. Ou seja, nós precisamos lembrar, Inglaterra, que vai classificar o Hamas como terrorista, é o mesmo país que lá atrás, na década de 40 para 50, criou toda essa confusão, ou melhor, ajudou a criar todo esse imbróglio que a gente tem hoje no Oriente Médio. A ONU, uma parte da ONU, votou para se criar o Estado de Israel, literalmente dentro de um outro Estado já pré-existente lá. Ou seja, todo mundo sabia que esse conflito ia acontecer, todo mundo sabia que o Estado de Israel estava sendo criado numa zona conflituosa. E eu acho interessante, Leandro, porque quando e eu estava vendo algumas entrevistas, todas as casas em Israel, praticamente todas, como regra geral de arquitetura, tem um bunker. E eu fico me perguntando, que democracia é essa em que todas as casas têm que ter um bunker para se proteger? Ou seja, você tem um estado no qual você não tem segurança o tempo inteiro. Ou seja, a única possibilidade que a gente tem hoje de ter paz naquela região é uma negociação e o diálogo. O conflito está acontecendo agora, é muito difícil, daqui a pouco a gente pode falar disso também, o conflito parado nada, mas no fundo, se não tiver diálogo, não tem solução. Alessandro, a gente sabe que 22 brasileiros que vivem em Gaza querem deixar o local e o Brasil pede por corredores humanitários. Qual a melhor estratégia para a retirada desses brasileiros? Olha, Leandro, isso me parece ser a melhor compreensão que a diplomacia brasileira tem com relação ao caso. Porque, veja, nós temos, logicamente, algumas limitações numa atuação internacional mais ferrenha no caso do conflito Israel e Hamas. O que nós temos que criar agora são propostas viáveis. Uma das propostas viáveis é você ter um corredor humanitário. Porque, veja, dificilmente nós vamos conseguir parar esse conflito do dia para a noite. Israel, necessariamente, não tem interesse nesse exato momento de parar esse conflito, por uma razão muito simples. O governo está pressionado, eles foram atacados de maneira brutal, violenta, desumana e, portanto, a população espera uma reação forte. E quando eu falo esperar essa reação forte, tem vários problemas do equilíbrio geopolítico na região, que qual o limite dessa reação? E aí tem toda uma preocupação da escalada da violência
violência na região. Se isso é o cenário, se o cenário é de um grande conflito e que não vai parar do dia para a noite, você precisa ter uma pausa nesse conflito para possibilitar que as pessoas que queiram sair, eu estou dizendo aqui mulheres, crianças, a gente está falando do corredor humanitário para os brasileiros, mas a gente tem que lembrar que tem mais de 400 mil pessoas, ou quase 400 mil pessoas, que estão em deslocamento interno, numa faixa de 40 quilômetros por 10 quilômetros, que já estão sem casas. Nós estamos falando de mais de 10 mil edifícios já demolidos, destruídos por bombas de Israel. Então, nesse caso, se o conflito está nessa escalada interna ainda, é verdade, eu tenho que fazer uma proposta que seja viável e que seja de defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Qual seja a possibilidade de uma espécie de cessar-fogo, de parar esse bombardeio nesse exato momento, para que as crianças, para idosos, doentes, para que os brasileiros, logicamente, saiam daquela região. É claro que tem um segundo problema, que é por onde vai sair, e aí um problema diplomático também com o Egito, por exemplo, que é uma das saídas possíveis, e o risco também de pessoas do Hamas dentro dessas pessoas que podem sair daquela região, que elas possam, de alguma forma, também sair junto com essas pessoas que estão saindo pelo corredor humanitário. Ou seja, existem vários riscos aí, mas o que não dá realmente é para imaginar que a gente vai fazer agora uma proposta irrealizável, né? Essa ideia, eu não acho possível agora parar tudo e, por exemplo, imaginar que Israel vai parar, vai soltar uma nota no Conselho de Segurança com os Estados Unidos buscando diálogo. Nesse exato momento, o que eles estão indo é para o belicismo e tentando evitar a escalada maior na região. Caio, como tirar os brasileiros de Gaza em segurança? É um desafio, né? Até porque a gente não pode fugir da realidade da guerra. E não só isso, né? Lógico, a guerra ela envolve uma série de atrocidades. A gente sabe que isso tem um custo em vidas humanas, mas a gente tem que lembrar do direito do Estado de Israel de se defender. Bom, esse é um valor tão importante que até um pacifista consagrado, que é o Papa Francisco, usou explicitamente essa expressão: Israel tem o direito de se defender. E o que isso significa? Significa perseguir alvos militares na faixa de Gaza. Isso pode ter efeitos colaterais na população civil, significa enfraquecer essas posições. A gente sabe como grupos terroristas operam. Eles operam usando a população civil como escudos humanos. Toda organização totalitária, ela age dessa forma. Pode ser o Hamas na faixa de Gaza, pode ser uma facção criminosa nas comunidades aqui no Brasil. É a mesma lógica, usar a população civil como escudos humanos. E aí, quando você vai combatê-la, necessariamente, como efeito colateral, você vai ter algum prejuízo à população. Não tem como. Agora, qual que seria a lógica? Porque senão fica muito fácil para a prática e vira um incentivo ao terror. Eles chegam lá, exterminam quase 2.000 cidadãos de Israel, né, submetem eles a bombardeio constante, né, assassinam bebês, né, a gente já viu, estão sendo divulgadas imagens, né, muito fortes aí a esse respeito, estupram mulheres, sequestram pessoas vulneráveis e depois eles pedem um cessar-fogo, utilizando como pretexto a população civil. Enquanto isso, eles vão se rearmando, sabe? É muito complexo. Outra questão também, a fronteira, né? Se não me falha a memória, a fronteira é com o Egito. É um país que teria tudo aí para abrir as fronteiras para os seus irmãos árabes palestinos. E por que isso ainda não foi feito? Então, sim, a ideia do corredor humanitário, ela parece bem lógica, mas será que isso não poderia ser utilizado, inclusive, para abastecer os extremistas do Hamas? A situação é super complexa, ninguém quer ver derramamento de sangue, ninguém quer ver mortes desnecessárias, mas a gente tem que entender qual a lógica da guerra e quem é a vítima aqui. A vítima é o Estado de Israel. O doutor Alessandro estava falando, né, comentando essa particularidade, né, da arquitetura israelense. Né, fala assim, olha, toda casa tem um bunker. Que democracia é essa? É uma democracia que já nasce perseguida. Aliás, é uma democracia que nasce em razão da maior perseguição genocida da história da humanidade, conhecida como Holocausto, promovida pela Alemanha nazista. E depois, em 1947,
Aí nos anos 60, na Guerra dos 6 Dias, e nos anos 70, na Guerra do Yom Kippur, você tem todos os vizinhos, por razões não apenas políticas, mas também religiosas, também xenófobas, todos os vizinhos tentando exterminar o Estado de Israel. E o Hamas, que controla a faixa de Gaza, não é diferente. A gente já leu aqui para o nosso espectador o estatuto, né, desse grupo terrorista, que fala abertamente que deveria ser, na interpretação deles, missão do Islã destruir o Estado de Israel. Então não se discute ocupação israelense de territórios palestinos. O que eles discutem de maneira extremista é a própria existência de Israel. Então é muito difícil combater um inimigo dessa natureza, um inimigo que é a sua extinção, um inimigo que te odeia, um inimigo que não tem um pingo de humanidade ao considerar as suas questões. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo, mas a seguir no grande debate. Qual a posição que o Brasil vai adotar amanhã na reunião do Conselho de Segurança da ONU? A gente volta já já.